E estando lá na ilha de Patmos, nesse lugar ermo, isolado, ainda assim a gente vai encontrar registros dele fazendo discípulos e ganhando almas para Jesus. Mas num desses momentos, perto do final da sua vida, Jesus se revela a ele, ao seu servo João, e nos dá esse livro, que é dos livros, provavelmente o mais importante para o nosso futuro como igreja. Aqui não é para falar só sobre como as coisas começam, mas principalmente para a gente ter certeza de como elas vão terminar. A gente sabe que a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de fé, ela começou lá na cruz, começou no plano da salvação, mas a gente precisa saber o final das coisas, saber qual que é o objetivo de tudo isso. E aí o livro de Apocalipse, ou Revelações, no versículo 4, vou ler primeiro o versículo 4, e depois eu quero ler contigo a partir do versículo 12. O versículo 4 está escrito assim: Jesus manda João escrever as 7 igrejas da Ásia. Está escrito assim o texto: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, e que nos ama e, mediante o seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. Só até aqui, por enquanto. Uma das primeiras aparições, epifanias, momentos em que Deus se revela, Deus aparece para o homem, uma das que eu mais gosto é quando ele se apresenta a Abraão, mas depois quando ele vai se apresentar a Moisés, a história ela meio que se repete, e aqui a gente tem um pouco novamente daquilo que já aconteceu com Moisés. Quando ele vai se revelar a João, ele diz assim: aquele que é, que era e que há de vir. Quando ele se revelou a Moisés, ele diz: eu sou. Aqui tem algo que não está tão explícito no texto, mas estudando um pouco da etimologia e das palavras usadas lá em Moisés, usado no hebraico, e aqui no grego, para a gente meio que fica claro que a mesma expressão sendo dita em idiomas diferentes. Primeiro porque no hebraico, o ser, eu sou, ele é dito nos 3 tempos. Se você, inclusive parece um índio falando. Se eu fosse lá em Israel hoje e eu fosse falar assim, ó, eu sou Ramon, ou eu sou Moreno, eu teria que dizer eu, Ramon. A palavra ser, ela não pode ser dita por humanos, não faz referência a nós. Então parece que são índios falando, porque a palavra ser em hebraico, ela tem 3 tempos ao mesmo tempo. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo eu era, eu sou e eu serei. E nós não temos condições, por causa da nossa natureza humana, a nossa limitação, de ter sido, continuar sendo e ainda ser. Aqui, como João ele está escrevendo em grego, ele está escrevendo num idioma diferente, ele precisa colocar mais palavras para expressar. Mas o que a gente vê aqui é exatamente a mesma apresentação. O mesmo eu sou dito a Moisés é dito aqui a João. O que Deus está dizendo é: só eu posso compreender passado, presente e futuro. Para deixar claro, na leitura do capítulo 1, você vai perceber, quando ele chegar no versículo 8, ele vai falar assim, só para deixar claro, para vocês que leem, vocês agora que estão diante dessa nova revelação de Deus, em outro idioma, em outra cultura, e ele fala assim, eu sou o Alfa e o Ômega. Para um grego comum, ele faz o mesmo sentido de dizer, para um hebraico, quase 4.700 anos antes, o eu sou o que foi dito a Moisés. É a mesma expressão, é a mesma frase.
O que eu percebo logo de cara são os atributos de Deus sendo revelados na apresentação, na introdução da mensagem, na introdução do que nós vamos ter em sequência. E na sequência do capítulo 2 e do capítulo 3, são os capítulos, acho que com maior quantidade de aplicação para a igreja hoje. Ele vai falar com as 7 igrejas daquela época. E a primeira coisa que eu me perguntei aqui foi: existiam outras igrejas? Mais de 14, inclusive. Por que ele só escolheu essas 7? Eu sei que o número 7 ele tem uma referência muito importante dentro da cultura judaica, e na literatura bíblica nós vamos ver isso muito. Mas por que ele não escolheu outras igrejas? Por que essas 7 foram escolhidas? Quero avançar contigo para o versículo 12, e nós vamos ler do 12 até o final do capítulo. E hoje, no tempo ainda que nós temos, vamos tentar conversar sobre essa introdução às cartas. Essa introdução que é feita às igrejas. Apocalipse 1:12 diz assim: Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo a longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Já quero fazer uma pausa aqui contigo, porque no versículo 13, ele diz que viu 7 candelabros. E aqui ele vai explicar mais à frente que está falando das 7 igrejas. Eu gosto de imaginar esse cenário, os 7 candelabros postos como que em círculo e Jesus no meio, bem no meio deles. O candelabro, para você que não o conhece, acho que não faz tão comum da nossa cultura, mas é um suporte. E esses aqui são suportes de ouro, onde se coloca a vela em cima, como um candeeiro, algo para colocar um ponto de luz. Poderíamos dizer que seria como os nossos abajus, as nossas luminárias. Mas como estamos falando de algo rudimentar, algo mais antigo, precisa de um candelabro para se ter luz e da vela em cima. Aqui nós temos apenas 7 candelabros, tá? Versículo 14. E aqui ele agora vai falar sobre Jesus, sobre o que ele vê, sobre quem ele vê. Quem é o Jesus que ele vê, que se revela a ele. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Mas se atente já aqui a alguns símbolos. O livro de Apocalipse ele é repleto de símbolos. Nós temos os candelabros, e nesse candelabro não há registro de luz, não há registro de uma vela acesa em cima dele. Mas na primeira descrição que ele faz de Jesus, ele diz que os seus olhos são como fogo. Versículo 15. Seus pés reluziam como um metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada como a de gumes afiados. É muito grande. Mais à frente João vai deixar claro que essas 7 estrelas, essas 7 bolas de fogo, porque uma estrela nada mais é do que um gás queimando. Assim como uma vela, ele tem a sua chama, uma estrela é uma chama. E essas 7 estrelas, elas são os pastores, os presbíteros locais daquelas igrejas. Veja que os candelabros eles não estão com suas tochas de fogo no lugar. Elas estão na mão de Jesus. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Eu também gosto de... O livro de Tiago ele fala sobre o quão afiada a nossa língua pode ser. Quando ele vai descrever Jesus, ele diz: seus olhos brilham, seus olhos queimam. Sua boca, sua língua é afiada como uma espada. O que sai da boca dele corta. O que sai da boca de Jesus vai no mais íntimo do último átomo da entranha de qualquer um.
nada passa sem passar por ele. Seu rosto era como o brilho do próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que eu o admirei, caí em seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medos, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. De novo, Jesus, ao se apresentar, usa a mesma expressão que ele usou para Abraão, que ele usou a Moisés e que ele continua repetindo. Ele sempre se apresenta da mesma forma. Sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo a chave da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente como aqueles que sucederão depois. Este é o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. É importante a gente perceber que Jesus, nessa visão, ele está passeando pela igreja e ele quem tem o controle, ele quem tem na sua mão os pastores, os presbíteros locais. Eu sempre fico me perguntando por que ele escolheu essas 7. Se tinham tantas. Das muitas opções, das muitas correntes para responder a essa pergunta do por que essas 7, escolhi possivelmente uma. Não sei se é a última das respostas, mas queria compartilhar contigo. Toda vez que ele, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele abre a chamada para falar com a igreja, ele sempre abre ao anjo da igreja que está em Éfeso. A gente aprende, a gente entende que se refere ao presbítero local, ao pastor daquela igreja, mas Jesus insiste em chamar esses pastores de anjo. A palavra anjo, em hebraico, ela significa mensageiro, aquele que anuncia. Dos 5 ministérios, eles poderiam ser profetas, eles poderiam ser apacentadores, no sentido de capelão, missionários, mas eles são evangelistas, porque eles são anunciadores, eles são mensageiros. De todas as igrejas que existiam na época, imagino que essas eram a que mais se empenhavam em anunciar o evangelho da Boa Nova, no sentido de que são pastores evangelistas, pastores engajados em alcançar almas, em acolher vidas. Tem uma expressão talvez até antiga, mas que nós precisamos retomar. É sede, amor, paixão por almas. De vez em quando, talvez aqui em tom de brincadeira, com um sorriso no rosto, mas nós precisamos nos lembrar de antigos marcos que ficaram esquecidos, e a primeira lição que a gente aprende no capítulo 1 é Jesus, ele direciona a palavra aos pastores que estão engajados em evangelizar. Todos os outros que não são citados aqui, e se nós olharmos na história, nós vamos perceber que eram igrejas que já estavam em declínio. Já não havia mais campanhas evangelísticas, já não havia mais entradas de pessoas na igreja. Anjo é isso, mensageiro. Das muitas possibilidades de interpretação, talvez seja essa. Talvez esses pastores sejam evangelistas e por isso Jesus escolheu falar com eles. Em Romanos capítulo 12, nós somos comparados a um corpo, a uma alegoria. E um candelabro sem a sua chama é uma igreja sem pastor. Um candelabro é um recipiente para se colocar a vela, para se ter a chama. Da mesma forma que um presbítero que vira uma estrela, ele perde o seu candelabro, a sua igreja. Esses dois precisam estar juntos, precisam estar colocados em seu devido lugar. Então, das muitas coisas que nós vamos ver no capítulo 2 e no capítulo 3,
Duas premissas nós temos que ter. A primeira é que o pastor dessas igrejas eram evangelistas. E a segunda é que eles destoavam da sua igreja. Há um candelabro e uma estrela, mas em candelabro se coloca velas. Por exemplo, a Bíblia fala que mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. E João é um homem muito bem quisto, principalmente no meio da igreja. A igreja primitiva. Ele é um dos... Quando isso é escrito, quando o livro de Apocalipse é escrito, é uma das poucas pessoas vivas que chegaram a ver ou andar com Jesus. O livro de Apocalipse, no seminário, quando a gente vai discutir, inclusive falar, estudar sobre por que ele entrou no cânon bíblico, e a primeira coisa o primeiro item da lista é por que foi João quem escreveu. Se tivesse sido escrito por outra pessoa, não teria sido aceito. A primeira coisa, inclusive, que a gente conversa quando a gente vai estudar o livro de Apocalipse. A gente vai aprender sobre o livro de Apocalipse. Se outra pessoa tivesse escrito, por causa do referencial que João tem na sociedade em que ele mora, porque tente se imaginar você nos anos 90 recebendo uma revelação como esta, ela não faz sentido para a sua época. Muitos iriam dizer que ele enlouqueceu e que o texto dele não tem coerência nenhuma. É uma revelação que é muito além do seu tempo, muito à frente do seu tempo. Se eu escrevesse coisas como essa hoje e te entregasse e dissesse assim, olha o que Deus me mostrou, eu acho que você ia olhar para mim com a cara torcida e dizer assim, amor, vai dormir um pouco mais, vai descansar, tira as férias, vai para a praia. E João, quando ele entrega os seus escritos, eu fico imaginando a comunidade local dizendo assim, rapaz, se não fosse João quem tivesse me entregado isso, me escrito isso, eu não aceitaria. Existem outros fatores, questões mesmo sociais, por exemplo. Muitos dos outros discípulos não sabiam o aramaico da sua época e um pouco do hebraico, por causa da cultura, mas não o grego. Então precisava ser alguém letrado em grego. Existem outros fatores, principalmente os fatores sociais. E sem falar que a maior parte dos outros discípulos saíram em missões. Se você pensar que dos discípulos, tivemos discípulos que foram morrer no norte da Índia, no sul da Europa, no norte da África, poucos estavam por ali, por perto das igrejas nessa época. Precisava ser alguém que não tivesse ido para tão longe, que não tivesse sido martirizado, que tivesse principalmente respaldo com os atuais. Mateus 6, 22 e 23 fala sobre os olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E eu gosto quando Jesus coloca os presbíteros locais, os pastores, como uma bola de fogo, assim como os olhos deles são. Porque a chama, e na cultura judaica isso é muito fácil de se perceber, elas purificam. Da mesma forma que nós temos que ter cuidado com o que nós vimos, com o que nós absorvemos, até porque a boca fala do que o coração está cheio, mas nosso coração ele se enche por aquilo que entra pelos nossos olhos. Os pastores locais eles são como um grande filtro para a igreja. Eles precisam estar bem nutridos para poder apacentar. A igreja será uma igreja saudável e boa, assim como os seus pastores foram. Oséias ele fala sobre isso. Assim como é o sacerdote, assim será o povo. Eu preciso encerrar por aqui, pastor, até por causa do horário. Na nossa próxima oportunidade, na quarta-feira, nós entramos no capítulo 2 para falar sobre essas igrejas que vão receber essa missão e que têm essa importante incumbência de se relacionar melhor com seus pastores, mas principalmente nós vamos observar e analisar o que é dito a elas e o que não é dito. O que não é dito também é tão importante nesses textos do capítulo 2 e do capítulo 3, quanto o que é de fato direcionado.